Como a gente estava comentando no bloco anterior, aliás, né, falar de qualquer tipo de perda, quando a gente envolve e fala sobre vida, é muito triste. Mas quando é uma criança, né, é ainda mais, nos choca e nos chama a atenção, principalmente quando a gente tem, no meio do caminho, dentro da história, algumas dúvidas. A Polícia Civil de Bastos investiga a morte de um bebê no hospital da cidade. A criança ela recebeu, por engano, uma dose de anestésico que provocou uma parada cardíaca. Veja só. Na casa da família restaram as fotos do menino e muitas lembranças. Para a mãe, uma tristeza que parece não ter fim. Jamais, porque eu levei meu filho com uma febre e toda mãe, né? Quando leva o filho quer melhora e eu saí de lá com meu filho no caixão. Então, eu falo que eu fico sem palavras. É uma dor, um vazio, uma dor tão grande, tão grande. E cada dia vai ficando pior. Foi o que eu falei, a gente tenta ser forte, mas a lembrança nunca vai apagar. Ainda mais, eu falo, eu que estava lá naquele momento com ele, eu fico me perguntando por que eu levei ele lá. Mas eu não... Aqui na cidade não tem pediatra, então eu levei querendo a melhora. Luiz Eduardo Pedro Costa tinha apenas 1 ano e 5 meses e era gêmeo de Maria Eduarda, que apesar da pouca idade, já sente falta do irmão. O menino precisou ser internado por conta de uma inflamação na boca, conhecida como estomatite. Essa foi a última foto dele com vida. Toda toda funcionária, né, que chegava lá, aí já falava, mãe, é o medicamento do Luiz Eduardo. Aí ela falou, mãe, é o medicamento do Luiz Eduardo, é um antibiótico. Aí eu falei, tudo bem. Aí ela fez a aplicação. Aí na hora ela ficou parada, sabe, parada, não sei que mundo que ela estava, né? Aí eu que comecei a gritar, falei, o meu filho tá ficando com a boca roxa. Aí que veio a outra enfermeira, que eu acho que escutou o desespero, né? Vieram e levaram ele. Nossa, na hora, assim, foi um desespero. Na hora, eu achei que ele estava desmaiado, só que aí depois eu fiquei sabendo que ali mesmo, naquele momento, o Luiz já tinha dado a parada cardíaca nele, né? Porque era um medicamento, eu não tenho tanto conhecimento, né, nessa área, nenhum conhecimento. Aí falaram que é um medicamento muito forte. Diante da gravidade da situação, a funcionária que confundiu o antibiótico do bebê com outro medicamento foi afastada das funções. A administração do Hospital de Bastos confirmou o erro na medicação. A auxiliar de enfermagem, que trabalha há cerca de 15 anos na instituição, teria confundido as seringas e aplicado na criança um anestésico que era para outro paciente que estava internado no quarto ao lado do menino. O hospital abriu uma sindicância interna para apurar os fatos. A Polícia Civil também iniciou as investigações e já começou a ouvir os profissionais que estavam trabalhando no dia em que tudo aconteceu. Então, as seringas que são utilizadas no hospital, elas vêm todas etiquetadas com o nome do paciente, a identificação do leito e da substância que está sendo aplicada. E essas seringas, pelo que eu vi, pelo que consta, estavam dessa forma atendendo esse padrão de identificação. Então houve essa troca de seringas e nós vamos ter que apurar a razão, a motivação, o que levou essa profissional da saúde a efetuar essa troca do medicamento. O delegado ainda aguarda o laudo do exame necroscópico do bebê, que deve sair em 30 dias, e diz que inicialmente a mulher vai responder por homicídio culposo sem intenção de matar. Inicialmente não, mas a gente, enquanto inquérito policial, a gente não descarta nenhuma possibilidade. Então, a gente investiga todas as possibilidades que tiverem, a gente vai ouvir todas as pessoas, vamos ouvir também familiares da vítima, outros pacientes, todas as pessoas que estavam no hospital no momento em que o fato ocorreu serão ouvidas. A parte criminal vai se restringir aos envolvidos efetivamente nesse fato aí. Agora, em relação ao hospital, já entra a parte de ação de ressarcimento, indenização, danos morais, que aí já é na seara civil. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês, não consigo nem dimensionar a dor de perder um filho. Você o levar para um atendimento e retornar sem ele. Você imagina uma mãe que gera essa criança durante tanto tempo, aguarda e vive uma série de expectativas quando finalmente consegue pegar o seu bebezinho no colo. Agora, ô mãe, antes de qualquer coisa, não se culpe.
essa culpa não é tua, tá bom? Você levou, eu vi você se perguntando, por que eu levei? Você levou porque você é responsável, porque você só tinha amor. E quando uma mãe vê um filho doente ou passando por qualquer situação de saúde, o que faz é levar em uma unidade de pronto atendimento. A senhora não errou, esse erro não é seu. A Polícia Civil, a investigação é importante, mas talvez mais importante que a investigação da própria Polícia Civil é a Secretaria Municipal de Saúde, o Sindicato Nacional de Enfermagem e todos os órgãos de saúde têm que rever essa história. Por quê? Será que foi desconhecimento, imperícia, falta de atenção, cansaço? A rotina de atendimento está mais pesada do que deveria? Será que essa enfermeira está sobrecarregada? Talvez nada justifique um erro desse que leva uma vida. Mas é importante se saber o que está acontecendo para que erros assim não aconteçam nunca mais. Jamais, porque é inadmissível, inaceitável alguém levar um filho e voltar sem ele por conta de um erro primário, que é a troca de uma seringa. No mínimo, tem que se aplicar a medicação correta, é o que a gente espera de um profissional de saúde, um profissional responsável da área de saúde. E não pode ficar apenas em sindicância. Tem que ter, sim, investigação e mudanças de protocolos nessa unidade de saúde. Não dá para aceitar um erro grotesco, gigantesco, que beira a ser primário. Não pode, né?